o tema da nossa mensagem hoje é o poder transformador no reino de Deus. E aí, enquanto o louvor cantava ali, obrigada. Eu tenho certeza que a maioria aqui já sentiu, né, o poder transformador desse reino, porque nós estamos inseridos nesse reino. E Jesus passeava aqui no meio do teu povo enquanto a igreja cantava. E nós sentimos a sua presença. Então, é nesse clima de adoração que eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. No texto que a gente vai ler novamente, que foi lido no começo do culto, Evangelho de Mateus, capítulo 13, apenas dos versos 44 ao 46. Nós vamos refazer essa leitura. Mateus 13, do 44 ao 46. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Eu estava meditando nessa palavra e fiquei pensando que os discípulos de Jesus devem ter feito algumas perguntas para ele, né? Sobre o reino do céu, para Jesus contar essas parábolas. O que é um reino? Nós sabemos que reino é um país, um território onde as pessoas são governadas por um rei. E não foi coincidências, porque coincidências não existem. Hoje nós falamos disso na escola bíblica. E falamos bastante de um reino inabalável. E é só o Espírito Santo confirmando a palavra. Então, quando a gente vê e a gente sabe o que é reino, o reino humano é aquele que é governado com um rei. Geralmente, países que são, né, que tem um rei ainda hoje, e a maioria deles é governado por alguém que tem um poder absoluto. Geralmente o rei não é necessariamente obrigado a pedir conselhos ou grandes grupos, né, de líderes ali participar de muitas leis ou de muitas mudanças no seu país. Geralmente o rei, principalmente antigamente, né, ele tinha poder absoluto sobre tudo. Então, é muito fácil quando a gente fala de um rei físico, porque nós temos vários exemplos e nós sabemos o que é um reino, o que é um rei, o que é um território, o que é um país que é governado por um rei. Bom, mas é muito fácil compreender isso porque são reinos visíveis. Nós podemos ver, nós podemos saber notícias, nós podemos entrar, nós podemos verificar, nós podemos apalpar, nós podemos viver. Então é fácil compreender. Mas a Bíblia diz de um rei, e lá no Antigo Testamento a Bíblia diz de um reino incrivelmente rico, de um rei poderosíssimo e sábio, e de uma rainha que morava muito longe desse reino, e que ela ouviu falar desse reino. Ela apenas ouviu falar que o rei desse reino era muito sábio, que esse reino era algo assim extraordinário por causa da sabedoria desse rei. Era um reino riquíssimo, com coisas fantásticas. E ela ficou tão impressionada com aquilo que ela ouvia que ela decidiu partir para uma viagem. E ela reuniu os seus líderes, a sua comitiva, e partiu para uma viagem atrás desse reino, porque ela queria ver com seus olhos se realmente era verdade o que ela ouvia. Isso está registrado lá em 1 Reis, capítulo 10, versos de 6 a 8. Eu estou falando da rainha de Sabá, que ela veio do seu país longe, porque ouviu sobre a sabedoria e o reinado de Salomão. E eu marquei um trechinho dessa fala, e ela diz exatamente assim, depois que ela chegou naquele reino, depois que ela viu tudo, ouviu e viu muito mais do que ela achava. Olha o que ela diz ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e da tua sabedoria é verdade.
Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. E isso me chamou a atenção. Ela diz para Salomão assim, ó: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações nesse reino e da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até que vi com os meus próprios olhos. Então a rainha de Sabá quis tirar a prova dos 9. Ela fez essa viagem longe, difícil, mas ela falou: eu tenho que ver se realmente o que os meus ouvidos ouvem é verdade. E ela foi. E aí continua, ela diz: na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Essa mulher, ela ficou perplexa diante do reinado e da sabedoria de Salomão. E ela fala isso. E por que ela acreditou? Mas enquanto ela ouvia apenas, ela não acreditava, como o texto deixa bem claro, que ela diz: eu não acreditava, até que os meus olhos viram. E por que ela ouviu e não acreditou? Mas agora ela acredita, porque os olhos dela foi até o reinado de Salomão, foi até aquele país, e os olhos dela contemplou que o que ela ouvia era verdade. Então o que aquela rainha fez? Creu. E por que eu estou contando essa história? Para resumir que nós, eu e você, só teremos uma fé transformadora quando contemplarmos o reino de Deus. Vou repetir. Eu e você só teremos uma fé transformadora quando contemplarmos o reino de Deus. Mas, Neuza, o reino de Deus é invisível. Como eu posso contemplá-lo? E é isso que a parábola vai dizer. Quando a gente lê essa parábola aqui que Jesus ele explica, aqui no capítulo 13, se você vê o contexto, todo o capítulo 13 está falando de parábolas. Ele começa a falar da parábola do semeador, depois ele explica a palavra do reino do céu, que é semelhante a um homem que semeou boa semente num campo, aquela parábola que depois vem o inimigo, né, e semeia o joio. Depois ele diz que o reino também é semelhante a um grão de mostarda. Então seus discípulos lhe pedem explicação pela parábola que semeou boa semente em um campo, que o homem que semeou boa semente em campo. E Jesus está explicando essa parábola aos seus discípulos. Então você percebe que todo o capítulo 13, ele vem falando de parábolas, e Jesus vai assemelhar o reino dos céus. O reino do céu é semelhante a... O reino do céu é semelhante a... E o reino do céu é semelhante a... Então ele começa a explicar ali a parábola do homem que semeou boa semente num campo. Neste contexto que ele está acabando de explicar, ele fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. No final da explicação. E neste contexto é o que o Senhor Jesus entra e dá mais 2 parábolas e fala para eles: viu? Olha só. O reino dos céus também é como um... E ele vai falar do campo. E ele vai falar do homem que comprou o campo. Gente, quando ele está ali, ó, falando para os seus discípulos isso, os seus discípulos sabiam que era reino. Eles viviam debaixo do reinado de Herodes. Lembra que essa época quem reinava era Herodes. Eles sabiam que... Talvez hoje para nós isso fique um pouco mais difícil de entender, mas para eles... era a vida, o cotidiano deles. Eles viviam debaixo do poder de Roma, que era outro reinado. Então eles sabiam bem o que Jesus estava falando. E Jesus, percebe que nesse momento eles ainda nem sabiam que Jesus seria morto, nem sabia que... Eles sabiam que ele era o Messias, mas ainda não estava isso claro na cabeça deles. Mas o que eles mais esperavam do Messias? Que eles viessem e libertassem eles do poder de Roma. E eles proclamariam Jesus como um rei físico, como qualquer uma das outras nações. Jesus ia lá, libertava eles, como fez muito dos reis do Antigo Testamento. E eles viriam
E viveria uma nação comum como qualquer outra coisa, e Jesus governando lá como um rei comum. E é isso que os judeus tinham em mente. Eles não sabiam aonde chegaria isso. Então eles estão pensando que o reino chegou, porque Jesus vai lá, vai guerrear agora, nós somos os exércitos deles, a gente vai destruir Roma, vai libertar Israel, e ele é o nosso rei, e o reino chegou. E Jesus, sabendo o que eles pensavam, porque Jesus sabe todas as coisas, Jesus fala: ai, como vocês estão equivocados. Eu vou falar para vocês entenderem, mas eu vou falar na língua de vocês, para que vocês entendam um pouquinho como é o reino de quem eu estou falando. Como é o reino que eu vim anunciar. De que reino eu falo. De coisas eu falo. Porque vocês estão acostumados com reinos que passam. Com reinos, como disse hoje de manhã, que se abala. Mas o reino que eu vim trazer é um reino inabalável. Vocês não têm ideia do reino que eu vim trazer. E como então eu vou enxergar esse reino, viver esse reino, estar nesse reino, se eu não consigo vê-lo? Ele é invisível, mas ele é real. Como eu posso fazer parte desse reino? Então Jesus conta a parábola do capítulo 44. Ele fala: o reino dos céus é como, ou algumas versões, é semelhante a um tesouro. Gente, você percebe que Jesus está falando coisas que eles viviam. Tesouro? O que é um tesouro? Algo que tem um valor impressionante. Talvez até incalculável, que você nem imagina o preço, é muito valioso. Quando você vê essa palavra tesouro, a nossa mente já remete para algo assim: tesouro é um tesouro, valiosíssimo. Jesus está falando: o reino do céu é semelhante a um tesouro. E olha que ele diz: um tesouro escondido num campo. Gente, para nós hoje, depois de 2000 anos, né? Com tudo que a gente vive hoje, é meio difícil de entender. Mas para os discípulos, eles estavam entendendo perfeitamente o que Jesus estava falando. Era normal naquela época, não existia bancos. Era normal se guardar enterrado embaixo da terra algo valioso. Era muito mais seguro você ter algo valiosíssimo enterrar no chão do que guardar dentro de casa. Porque dentro de casa você podia ter roubado, ser assaltado por ladrões. Agora, se você procurasse uma terra, um terreno, algo que ninguém soubesse, enterrasse, ali era mais seguro. Quantas pessoas usavam disso para esconder os seus tesouros? Então aquilo que Jesus está falando para eles, eles estão entendendo. Fazia parte do dia a dia deles. O reino do céu é como um tesouro que um homem escondeu num campo. Normal até aí. Por quê? Porque com certeza, talvez até os discípulos já sabiam de gente ali deles que já tinha feito isso. Muitos às vezes escondiam no campo tesouros, iam para guerras, lá eram mortos, ninguém nem sabia, não avisava ninguém que aquilo, e aquilo ficava ali. E aquele tesouro ficava ali. Se um dia alguém achasse, ótimo, se ninguém achasse, ficou. E isso era normal da época que eles viviam. Então, lógico que eles não estão... Jesus não está falando algo, e você pode perceber, todas as parábolas de Jesus é assim, ele não fala algo que você não vai compreender, porque ele está falando do quê? Não, ele está falando algo do seu dia a dia, algo corriqueiro que você faz todos os dias, que você ara a terra, que você mexe com ovelha, que você mexe com fermento, com a massa, coisas do seu dia a dia para que você compreenda algo valiosíssimo. Então, olha só, então o que ele fez? Ele tinha um tesouro, e onde estava esse tesouro? Jesus fala, escondido. Você vê que ele está usando uma figura de linguagem. O reino do céu não é o campo. O reino do céu é semelhante a essa história que ele está contando. Ele é um tesouro valiosíssimo, mas ele está ali na esquina. Ele está em qualquer lugar. Você está tropeçando em tesouro todo dia? Escondido. E aí eu pergunto para você: escondido? Escondido. Você tem ideia de, só em Cosmópolis, essa cidade pequena, né?
perto das grandes capitais, essa Cosmópolis é uma cidadezinha. Quantas igrejas tem aqui? Olha, acho que cada esquina tem uma. Tem igreja nessa cidade, hein? Muita igreja. Você tropeça em igreja aqui. Agora, fala para mim, pensa no seu bairro. Você acha que existe alguém no seu bairro que nunca ouviu falar de Jesus? Você acha que existe alguém nessa cidade que nunca ouviu falar de Jesus? Eu acho que não. Nesse estado, será que existe alguém no estado de São Paulo que nunca ouviu falar de Jesus? Eu também acho que não. E no país? Será? Talvez. Lá, os índios, não sei, algum lugar. Pode ser. Mas eu duvido que no Brasil exista alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu falar esse nome de um Deus que se fez carne, que veio aqui, que morreu numa cruz. Nunca ouviu falar. Eu acho meio difícil no Brasil isso. Eu acredito que no mundo tem alguns lugares ainda que a palavra de Deus não chegou. Mas penso que é a minoria, que são poucos. Que hoje já não tem muito lugar assim onde a palavra de Deus não chegou. Então, o que o Senhor Jesus... E a Bíblia, ela é atual, a Bíblia nunca será obsoleta, porque ela é atualíssima para todas as gerações. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Meu Deus, quase não tem ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. Como pode ele estar falando que isso está escondido? Porque enquanto nós cantávamos aqui, eu penso que algumas pessoas aqui visualizaram o reino do céu. Mas com tristeza no coração, eu acho que alguns não conseguiram ver. Porque o reino do céu é um tesouro escondido. E ele só pode ser visto por aqueles que se submeteram ao Espírito Santo. Onde o Espírito Santo tirou o véu dos olhos. O véu que cobre o coração. E você pode ver. E é por isso que eu costumo falar que o reino do céu, ele é invisível para quem ainda não nasceu de novo. Mas para aqueles que nasceram de novo, ele é visível e real. E é isso que Jesus está falando aqui, ó. Você lembra, o Abel até comentou isso na escola bíblica hoje. Você lembra que Jesus estava rodeado de quem? Os fariseus. Quem eram eles? Os bons de Bíblia. Os caras que você quer perguntar coisa da Bíblia, vai no fariseu. O cara sabe tudo da Bíblia, tudo. E eles conseguiam ver o reino do céu. Eles tinham a Bíblia, eles sabiam tudo de capa a capa. Eles eram os pregadores da época. Eles eram os caras que ensinavam, tudo eles sabiam. Eles não conseguiam ver o reino do céu. Porque o reino do céu está escondido. É um tesouro, é semelhante a um tesouro que está escondido num campo. E ele só pode ser visto se eu e você falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não posso me dar mais um passo na minha vida sem visualizar esse reino. Eu não posso dar mais um passo na minha vida sem ver a face do rei desse reino. E sem essa contemplação, não tem transformação. É por isso que hoje, nós somos a geração que mais tem Bíblia, e mais lê, e mais ouve a palavra. Mas é a que menos visualiza o reino do céu. E isso é triste. Porque há anos atrás não tinha essa quantidade de denominações, essa quantidade de literatura, essa quantidade de Bíblia. Eles não tinham, mas eles viam mais o reino do céu do que nós vemos hoje. E isso é triste, porque nós estamos diante da palavra de Deus domingo após domingo. Mas quantos já visualizaram o reino dos céus? Porque se você visualizar, não tem como mais a sua vida continuar a mesma. Sabe por quê? Jesus continua, olha lá. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo. O que acontece? Certo homem, nós não sabemos quem é, Jesus não relata o nome, não sabemos. Mas ele diz que um homem, tendo um
encontrado. Então eu imagino, esse campo não é desse homem, ele não é dono desse campo, é óbvio, porque senão ele não tem encontrado, ele sabe que o tesouro está lá. Então eu imagino que esse homem ou arrendou esse campo para trabalhar, ou ele trabalhava numa fazenda de alguém que tinha esse campo, e ele tinha um patrão, e ele é um empregado, e ele está arando a terra, e ele está lá cavando a terra, e de repente ele bate alguma coisa. É pedra, é alguma coisa, e esse homem começa a tirar a terra e ver, e quando ele encontra, é um tesouro, devia ser valiosíssimo. E aí eu fico pensando, e o que esse homem faz? Pega esse tesouro, não fala para ninguém, sai correndo? Não, ele não faz isso. E por que é que ele não faz? Lembra que eu falei que não existia bancos na época? As pessoas não guardavam dinheiro, tesouro, joia, essas coisas muito caras dentro de casa, porque por medo de ser assaltadas, a maior segurança delas era enterrar num lugar que só elas sabiam, que ninguém sabia, era mais seguro. Então esse homem não podia pegar esse tesouro e sair correndo, ele esconde esse tesouro aonde? Onde ele ia guardar? O que ele faz? O texto diz o que ele faz. Escondeu de novo. Então ele encontra o tesouro. Movido de alegria, muita alegria. O que ele faz? Esconde de novo. Ninguém sabe. Ele esconde de novo. E por que ele esconde de novo? Lógico, óbvio. Para que ninguém o roube. Para que esse tesouro não seja roubado dele. E qual é a aplicação para nós disso? É quando você, o Espírito Santo, abre os seus olhos e ele começa a te revelar alguma coisa sobre esse reino. O que você faz? Ah, Espírito Santo, guarda isso na minha memória dentro de mim, mas no lugar mais profundo que o Senhor possa encontrar, para que o inimigo da minha alma nunca mais tire isso de mim. Para que o diabo, o Satanás, o ladrão, aquele que vem para roubar, matar e destruir, nunca me deixe, me faça esquecer dessa visão, desse tesouro que o Senhor me fez visualizar. Porque eu quero agora isso na minha mente fresco todos os dias, para que agora eu viva em prol desse tesouro. Então você pede para o Espírito Santo manter isso vivo dentro de você, bem escondido, para que Satanás não roube a semente. É incrível o que Jesus está explicando aqui. Ele está falando que o reino do céu é semelhante a isso. O homem cheio de alegria escondeu de novo, enterrou bem enterradinho, cheio de alegria, não estava se contendo. O que esse homem fez? Não pensava mais em outra coisa. Agora ele sai e vende tudo o que ele tem. Para quê? Para poder adquirir aquele campo. Agora ele quer comprar aquele campo, porque ele sabe o valor daquele campo. Tem um tesouro de um preço incalculável lá. E agora eu quero vender tudo, abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu quero adquirir aquele campo. Olha que interessante isso. E ele vende tudo. A Bíblia não diz que ele vende parte daquilo que ele tem, mas ele vende tudo. Vem e compra aquele campo. E quando eu falo isso, alguém pode falar assim: Neuza, mas então o reino ele é vendido? Tem preço? Dá para pagar? Lembra que Jesus está contando uma parábola. A passagem para esse reino é de graça. Custou um alto preço. Custou o sangue do Filho de Deus. Mas para mim e para você saiu de graça. Mas quando Jesus fala que aquele homem vendeu tudo, ele não está falando de valor monetário. Ele não está falando de venda, de dinheiro que você pode comprar para entrar nesse reino. Só tem um jeito de entrar nesse reino. É pelo sangue de Jesus. Ninguém entra nesse reino por outro meio. Mas quando ele fala que ele vendeu tudo, ele está falando, ele abriu mão de tudo que ele tinha. Sabe por quê? Porque agora tudo que ele tinha
virou barato demais, virou simples demais, perto daquilo que ele encontrou naquele campo. Percebe que não é o campo que faz esse homem ficar interessado, é o tesouro que está escondido no campo. Se Jesus tivesse falado assim, certo homem foi trabalhar num campo, não achou nada, haveria transformação na vida desse homem? Seria mais um dia de trabalho. Certo homem foi lá, arou o campo, trabalhou, plantou, fez tudo que o seu patrão mandou ele fazer e ele foi embora. E aí? Nada. A vida desse homem continua a mesma coisa. Quantos de nós aramos, trabalhamos, plantamos, fadigamos, carpimos, furamos buraco, e estamos aqui, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. E é só mais um trabalho, é só mais um sermão, só mais uma escola bíblica, é só mais um culto, é só mais um culto lá fora, é só mais um culto de ceia, só mais um batismo, é só mais isso, é só mais aquilo. E a vida continua a mesma. Sabe por quê? Porque ainda não visualizamos nesse campo que trabalhamos todos os dias para o Senhor, o tesouro escondido. Existe um tesouro escondido no campo. Só vai fazer sentido o dia que nós visualizarmos esse tesouro. Aí o resto virou resto, porque nada mais importa. O dia que a gente visualizar esse tesouro e o Espírito Santo abrir os olhos e falar: você é cidadão de um reino inabalável, e eu vou tirar o véu que cobre o seu rosto para que você contemple a face desse rei, para qual hoje você já é sacerdote e está reinando com ele. Nesse dia não existe mais nada lá fora, nada que importe. Nós vamos continuar trabalhando como reis, como sacerdotes para esse rei. Mas mais nada importa. A única coisa que vai importar na nossa vida é trabalhar para esse rei. Mas as nossas motivações para esse trabalho vai ser outras. Mas tudo que você vai fazer vai ser pensando nesse tesouro. Você acha que esse homem, quando ele saiu e vendeu tudo que tinha outra coisa na vida dele que importava? Mas nada importava para ele. Tudo que ele tinha virou nada. Tudo que ele tinha ficou sem preço, sem valor nenhum, porque agora ele tem um tesouro. Agora a vida dele foi totalmente transformada. Ele nunca imaginava que naquele dia que ele levantasse da cama e fosse trabalhar, a vida dele mudaria daquele jeito. Mas mudou porque ele entrou naquele campo, cavou, e ali tinha um tesouro escondido. E sabe por que ele foi transformado? Porque ele viu o tesouro. Se alguém tivesse falado para ele: ó, tem um tesouro escondido naquele campo, e ele estivesse trabalhando e cavado, talvez anos aquele campo, e nunca nenhuma lasquinha de pedra preciosa, você acha que a motivação, a alegria, a vida dele seria transformada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, vocês falam que tem, mas eu nunca vi. Então eu continuo do mesmo jeito, vindo aqui me fadigando, mas eu não vejo nada. Mas a partir do momento que os olhos dele viu o tesouro, eu vi, como a rainha de Sabá, que ouviu lá da terra dela, eu ouvia, mas eu fui lá comprovar, e quando eu vi, eu não acreditava, Salomão, mas quando eu vi, é muito mais do que eu ouvia falar, é muito mais daquilo que me disseram. A vida deles foi transformada, porque não existe transformação sem contemplação. Jesus fala que os olhos são a janela da alma, as janelas do corpo. Se você não contemplar, você não tem motivação para caminhar. Eu não consigo ter motivação para caminhar num reino invisível, de um rei que eu ainda não posso pegar e apalpar, se eu não ver esse reino, se eu realmente não ser persuadida que eu faço parte desse reino, se eu não ver esse tesouro, se os meus olhos não contemplar,
Só de ouvir falar. E é por isso que a nossa geração está assim. Pregações, pregações, palavras e palavras. E alguém fala: o reino é assim. O reino de Deus é real. Ele faz maravilhas. Ele veio aqui e morreu para te salvar. Os seus pecados foram levados naquela cruz. Você já é cidadão desse reino. Só está esperando o ato ser consumado. E a pessoa está: eu só ouço falar. Eu não consigo contemplar isso que estão me contando. Eu não consigo ver isso. E por isso que a vida continua a mesma. Porque enquanto você não vê com os seus olhos, não existe transformação. Só existe transformação quando a gente vê esse reino. E seguindo lá o versículo, é a mesma coisa, a próxima parábola, porque ele fala assim, e o reino do céu é como também? É a mesma coisa, é a mesma analogia. É também como um negociante que procura o quê? Pérolas preciosas. Agora só mudou, o homem não foi trabalhar no campo, mas ele está trabalhando da mesma forma, ele é um negociante. Que ele procura o quê? Algo que faça a sua vida ser mais entusiasmada. Algo que faça a sua vida ter um sentido. Ele é um negociante, ele precisa de pérolas preciosas, ele vive disso, seu sustento sai disso, mas ele está enfadado com a vida que ele leva, porque ele está atrás de algo que mude toda a vida dele, que ele dá um up, que ele dá uma guinada. E o que ele faz? Ele está à procura, aonde? Para onde eu vou? E Jesus está falando, o reino do céu é semelhante a isso, olha lá, encontrando. O homem encontrou. Como ele encontrou? Os olhos dele foram abertos. Uma pérola. E como era essa pérola? De grande valor. A NVI traz assim. De grande valor. Que valor? Não sabemos. Deve ser um valor do mesmo valor desse tesouro que estava escondido no campo. E o que o homem fez? A mesma coisa do trabalhador do campo. Quando ele encontra essa pérola, ele vende tudo que ele tem só para adquirir esta pérola. É a mesma coisa, é a mesma analogia. Por que a vida do negociante foi transformada? Porque ele viu a pérola de grande valor. Ninguém falou para ele, tem uma pérola de grande valor. Ele foi lá, não vi nada. Não tem transformação. Não existe transformação. E é por isso que, infelizmente, hoje em dia, a nossa geração, infelizmente, de pessoas que às vezes se arrastam, porque não contemplam, não conseguem ver. Tem gente que vive por sentimento, eu não estou sentindo nada, mas quem disse que nós vivemos por sentimentos? Nós vivemos por fé. Fé naquele que é fiel e justo. Fé naquele que falou que já somos cidadãos desse reino. Fé naquele que falou, as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. E quando a gente crê nisso de todo o nosso coração, os nossos olhos começam a ser abertos, nós conseguimos contemplar esse reino. Mas se você consegue contemplar esse reino, aí você não quer mais saber de nada. Gente, como pode, depois dos seus olhos ser abertos e você visualizar a face do seu rei, você ter olhos para outras coisas, ou para mais alguma coisa? Não, tudo fica pequeno demais, tudo fica pobre demais, porque agora eu sou cidadão de um reino, onde eu trabalho para esse rei, e eu trabalho dedicada para ele 24 horas do meu dia. Tudo o que você quer? Agradar esse rei, porque eu já vivo nesse reino, eu estou dentro dele, e eu vivo para ele, e eu quero agradá-lo, e isso não pode ser pesado para mim, porque ninguém pode agradar outra pessoa com um fardo nas costas. Eu só posso agradar alguém quando eu me sinto leve e feliz para agradar uma autoridade. Jesus só pode se regozijar em mim se ele ver em mim a leveza de fazer as coisas para ele, de livre, espontânea vontade, porque eu consigo contemplar a sua face e falar, Senhor, quem dera o pai olhasse para mim e falar, essa é a minha filha, que me dá muito prazer.
como Ele disse para o filho dele. Então, quando você contempla esse rei, esse reino, a sua vida é transformada, a sua vida muda. Mas precisa ter contemplação, senão não tem transformação. Não existe transformação sem contemplação. E o que eu faço então, Neuza? Se eu não consigo contemplar, o que a gente faz? Eu quero ler um texto, não precisa abrir, eu quero ler um texto que o Senhor Jesus, Deus, Ele falou lá atrás que nós, e Ele falando para os israelitas, né? Aquele povo que Ele tirou do Egito e estava querendo introduzir, e introduziu aquele povo na terra prometida, mas antes deles entrarem, lá em Deuteronômio, Êxodo 19, versículos 5 e 6, através de Moisés o Senhor fala assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É uma promessa que Ele fez. Nós sabemos a história. O que aconteceu? Bastou Josué morrer e aquele povo já se rebelou. Enquanto Josué estava vivo, aquele povo foi temente a Deus. Quando Josué se foi, a próxima geração já não conhecia o Senhor. E a nação de Israel foi só declínio, só declínio, só declínio. E aí eu falo para vocês uma coisa. Deus anulou a sua promessa porque a nação de Israel falhou. Será que agora então não tem mais o reino? Não tem os sacerdotes? Não tem mais esse rei? Porque a promessa foi feita lá atrás, mas eles falharam. Mas olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprasse para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O que o homem falhou, Deus fez com perfeição. Aquilo que a nação de Israel falhou, tudo completamente naquilo que Deus prometeu para eles, Ele enviou o teu filho. E através do sangue dele, Ele comprou gente de toda tribo, raça e nação. Ele comprou pessoas do Brasil. Ele comprou nós que estamos reunidos aqui agora. E Ele prometeu que nos constituiu sacerdotes deste reino. E nós já reinamos. E na consumação de todas as coisas, reinaremos com Ele para sempre. Você crê que você já está dentro desse reino? Quantas vezes Satanás quer roubar isso de nós? Mas o que nós temos que fazer? E se tiver alguém aqui no nosso meio hoje falando, Deus, eu não me sinto cidadão desse reino. Eu não consigo visualizar isso ainda. O que eu tenho que fazer? Ser sincero diante de Deus. Porque se tem alguém que nós não conseguimos. A gente pode enganar uns aos outros assim, mas Deus, não, ninguém se engana. Ninguém engana Deus. É a gente olhar para Ele e falar, Senhor, mostra a tua face. Mostra para mim o teu reino, mostra para mim a tua glória, mostra para mim aquilo que é invisível, mostra para mim o inaudível, mostra para mim como o Senhor mostrou para o servo de Eliseu, mostra para mim esse reino inabalável, mostra para mim, tira os olhos carnais e me dá olhos espirituais, para que eu veja o Senhor aqui agora. Mostra-me que eu já estou inserida. Mostra-me esse tesouro escondido. Não me deixa mais sair daqui e viver um dia do jeito que eu estou vivendo. Mas eu quero vender tudo que eu tenho e viver em prol desse reino. Eu não quero mais me importar com outras coisas.
Mas eu não posso fazer isso com a força do meu braço. Eu só posso fazer isso se o Espírito Santo abrir os meus olhos para que eu veja. E Ele é poderoso para fazer. Ele faz nós vermos aquilo que nós ficamos impressionantes. Às vezes você vai para a leitura da palavra de Deus e você vê algo que você não pode falar. E quando eu falo não pode, não é que eu estou proibida, eu não consigo expressar. Mas mesmo que o Espírito Santo ali me desse um vocabulário inteiro, eu não saberia colocar em palavras. Como eu vou explicar algo que eu estou vendo que não é deste mundo, que não se abala, mas permanece para sempre? Como que eu vou colocar isso em palavras? Não dá. É individual de cada um. Você imagina se alguém pudesse pegar esse homem que achou um tesouro no campo e falar assim: quando você cavou e descobriu que era um tesouro, o que você sentiu na hora? Fala, qual é a reação? O que você pensou? O que você queria falar? Ele ia falar: não dá para falar, eu não tenho como falar. É grande demais, é perfeito demais, é sublime demais. Não dá para explicar, mesmo que alguém quisesse explicar. É uma alegria que parece que o seu coração vai arrebentar e sair do peito. E você fala: Senhor, por quê? Porque alguém tão pecador e miserável, e o Senhor revela essa grandeza, e nem que eu quisesse compartilhar eu conseguiria. E aí você chora nos pés dele e fala, ele fala: é porque isso eu reservei para você, não é para compartilhar. Precisa ver. E Jesus fala: é isso, é semelhante a isso. Eu estava preparando essa palavra, falei: Senhor, eu preciso colocar em palavras. Como põe em palavras? Como pode pôr o invisível em palavras? E ele fala: o meu coração é de cada um. Não dá. Você precisa ver. O campo está lá, você precisará e achar o tesouro. E quando você achar, nada mais faz sentido. Sabe aquela história que o Abel contou aqui de The Triste Bonhoeffer hoje de manhã? Eu fiquei pensando, o que leva um homem a passar a vergonha que ele passou ali nu na frente de todo mundo, ser enforcado, e olhar para alguém e falar assim: vocês pensam que estão me matando, a minha vida começa agora. Esse homem viu o tesouro, ele viu, ele visualizou. E quando você vê, ninguém mais pode tirar essa visão de você. É por isso que a gente olha para trás e a gente fala assim: Senhor, por que o Senhor fez tanto no passado? E parece que hoje está tudo travado. E parece que hoje as coisas estão emperradas. Por que, Senhor? E o Senhor fala: porque eles estavam suscetíveis para ver o que eu queria mostrar. Mas hoje há tantas coisas criadas que nós nos dispersamos com aquilo que será abalado. Enquanto o Espírito Santo está, eu queria te mostrar algo que vai ser inabalável, mas você não está parando para que eu te mostre esse tesouro. Se você visualizar, a tua vida nunca mais será a mesma.
A gente olha para pessoas de fé do passado e a gente fala, nossa, parece surreal. Não, eles eram pecadores como eu e você. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Mas por que eles viram? Porque eles se submeteram ao Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, eu tenho algo para te mostrar. Eu preciso que você pare. Me escute. Olhe para mim. Que eu vou te mostrar um tesouro. Mas ele não pode ser visto por qualquer um, porque ele está escondido. Ele não está em qualquer esquina. Você não pode chutá-lo na rua. Tesouros se mantêm escondidos. E só quando você vai naquele lugar secreto e rasga o seu coração, ele te mostra. Daí nada mais importa. Aí você não liga para mais nada. Aí você fala, Senhor, como eu queria que o mundo inteiro pudesse contemplar esse tesouro escondido. Eu acho que é a vontade de todas as pessoas que sinceramente pregam uma palavra de Deus, como queria que todos contemplassem esse tesouro, mas ele está escondido. Essa pérola precisa ser procurada, senão ela não pode ser encontrada. Por isso precisamos dos olhos para contemplar. Esses olhos? Não. Aqueles olhos que só o Espírito Santo pode abrir. Sabe por quê? Esses olhos carnais só pode ver o que é material. Mas existem olhos espirituais que o Espírito Santo dá para cada um de nós. É com esses olhos que você pode ver um reino invisível, mas real. E para concluir, eu quero falar para vocês de uma passagem que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, capítulo 6, verso 22 e 23. Jesus disse assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. O que Deus está falando aqui? Ele está falando, os olhos são bons porque estão fixos em Deus. Sem se desviar dessa constante contemplação, é como uma janela em um cômodo, onde a luz entra, a luz do sol entra e ilumina todo o ambiente. Então os olhos têm essa função. Ela é a janela do corpo. Se fixarmos os olhos em Deus, essa luz entrará pela contemplação e seremos cheios de luz. Então devemos entender essa luz como alguém cheio de revelação e pureza. A pessoa que tem os olhos bons para os valores do reino é alguém caracterizado pelo entendimento máximo da verdade, divinamente revelada, e pela conduta inabalavelmente pura. Além disso, cheio de luz não se limita ao passo em que a pessoa é em si mesma, isoladamente, mas também diz que essa pessoa tão cheia de luz emitirá luz. Então é nesse compromisso irrestrito com os valores do reino que os cristãos se tornam o que Jesus falou? Luz do mundo. Então nós só somos luz do mundo porque nossos olhos estão fixos na luz verdadeira. Então quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, a luz dele, ele que é o sol da justiça, reflete a luz em nós. Todo o nosso ser fica iluminado com a luz de Jesus. E é nesse contexto que nós vamos para as trevas. E lá nós seremos luz do mundo. Você só pode ser luz do mundo se você refletir a luz de Cristo lá nas trevas. Nós não temos luz própria. Nós somos luz do mundo porque nós refletimos a luz do Cristo, de Cristo. Mas voltando para aquela pergunta, eu não me sinto cidadão desse reino.
Porque ainda não consegui contemplar a beleza do rei desse reino. Porque se você está dentro de um reino, gente, você precisa conhecer o rei. Como que eu sou cidadão desse reino e eu não conheço o meu rei, aquele que me governa? Não. Todo mundo que faz parte desse reino precisa conhecer o rei. Então, tem muitas pessoas que falam, eu não consigo encontrar e ver a beleza desse rei. Jesus disse que há pessoas, aqui nesse texto que eu acabei de ler, de Mateus, ele diz que há pessoas que têm os olhos cheios de trevas. E são assim porque são maus. Percebe que muitas dessas pessoas têm os olhos maus, mas pensam que os olhos delas são bons. Eu acho que isso é o maior perigo que acontece conosco. Por quê? Porque os meus olhos são maus, mas eu posso achar que eles são bons. É isso que Jesus diz. Essas pessoas estão se iludindo. Então, por isso que ele diz que essas pessoas são cheias de trevas. E que se são cheias de trevas, que tremendas trevas elas têm. A pessoa se convence de que sua lealdade nominal, os valores do reino, é profunda e genuína, quando na verdade é superficial e fingida. Quantas pessoas vivem assim? E é por isso que não tem transformação. Porque elas acham que elas dão valor para o reino de Deus. Elas acham que conhecem o rei desse reino. Mas tudo isso é um fim nelas mesmas. E a sua convicção que os olhos delas são bons, porque acham que vê esse reino, acham que vê esse rei, é totalmente desilusão. É superficial e fingida. Essas pessoas cujas trevas são densas, acreditam que as trevas que são nelas são luz. Mas o Senhor Jesus fala, se os seus olhos, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Então, é muito perigo o engano de nós acharmos que estamos vendo esse reino, que contemplamos a face desse rei, mas na verdade nós temos trevas e temos olhos maus. E nada estamos contemplando. E é por isso que a transformação não chega. É por isso que a vida espiritual pacata. Por quê? Porque sem contemplação não há transformação. E é por isso que essas pessoas não conseguem serem transformadas. Porque nunca de fato viram a beleza de Cristo. Como eu vou ser transformada se eu nunca vi a beleza do meu rei? Porque seus olhos estão ofuscados, vendo tudo distorcido, e por isso não consegue sair correndo como aquele homem do campo e vender tudo que possui para adquirir aquele campo. Eu não posso abrir mão das minhas convicções, eu não posso abrir mão disso, eu não posso abrir mão do meu emprego, eu não posso abrir mão do meu tempo, eu não posso abrir mão da minha casa, eu não posso abrir mão de nada, eu não posso fazer nada em prol do reino. E por que eu não posso? Porque eu não vejo nada. Porque eu não vejo nada que me convença que tudo que eu ouço é verdade. Os meus ouvidos podem ouvir, mas eu nunca vi. Como que eu vou vender tudo que tenho e me entregar de cabeça num reino que eu nunca vi? Eu nunca visualizei esse rei. Então eu fico com um pé lá e um pé aqui. Então eu penso que estou nesse reino, mas eu ainda nem adentrei nele, porque eu não consigo abrir mão de tudo por ele. Porque só é possível quando você tem contemplação, quando você pode ver e falar realmente, como aquele cego. Eu era cego, mas agora eu vejo. Realmente eu era cega, mas agora eu vejo. É verdade. Aí sim, aí eu saio correndo, vendo tudo que tenho e adquiro esse tesouro. Então, o que fazer? O primeiro passo é reconhecer que está vivendo uma vida sem contemplação. Porque às vezes nós mesmos nos enganamos, né? A gente não quer nem enganar Deus, a gente quer enganar a gente mesmo. Ah, Senhor, estou fazendo tudo certo, né? Eu vou na escola bíblica, eu vou no culto à noite, eu li lá o capítulo do dia,
da leitura anual. Eu já entrei no quarto, fez os meus 10, 15, meia hora, tanto faz, de oração. Eu já estou de boa com todo mundo, não estou brigando com ninguém. Minha vida está, né? Minha vida está ajeitada. Porque eu sou crente, eu sou cristão, tudo certo. Mas não tem brilho nos olhos, mas não tem fogo no coração, mas não tem anseio por Cristo. É uma vida nominal, é uma vida de agendas. Eu já tiquei isso aqui, ó. Eu já li, já orei. Eu fui no culto, tudo certo. Mas não tem entusiasmo. E aí você vê pessoas, meu Deus, a minha agenda está de ponta cabeça, mas o meu coração está pegando fogo. E se a gente pudesse, a gente fechava as portas dessa igreja e orava até o dia clarear. E se a gente pudesse, a gente emendava esse culto até o próximo domingo. E a gente abandonava tudo que tinha lá fora e mais nada importasse para nós. Porque é um fogo que arde, é uma coisa que explode. E eu quero viver assim, é assim que eu quero viver. Porque o meu rei está olhando para mim, está falando isso. Vamos lá, só mais um pouco. Daqui a pouco tudo isso aqui vai ser consumado. E a gente vive uma vida, mas eu não estou vendo isso. Cadê esse fogo que arde? Eu quero isso, eu quero essa contemplação, eu quero essa vida transformada. Eu não quero de segunda a segunda viver do mesmo jeito. Eu não quero ter que orar 4 horas da manhã só porque eu marquei no relógio que eu vou orar às 4. Por quê? Pode orar 5, 10, 15, a hora que eu quiser. Mas eu quero que isso tenha algo transformador na minha vida. Eu não quero abrir a Bíblia na minha casa e ler só porque alguém falou que eu preciso ler a Bíblia. Mas eu quero correr para ela e falar assim: Senhor, o que é que tem para mim hoje aqui? Que eu estou ansiosa para que todas essas crianças saiam dessa casa e eu feche essa porta, porque tem algo do Senhor para mim hoje. Quando que nós vamos viver essa contemplação? Quando que as nossas vidas vão entrar num patamar e num eixo? Eu falo assim: Senhor, eu quero que o mundo me veja como luz lá fora. E olhem para mim e falem: eu não vejo Cristo agora aqui, mas na vida daquela pessoa eu consigo vê-lo. Olha para ela, olha para ele, olha se não são cristãos, olha se não se parecem com Cristo. Veja o jeito que esse homem, essa mulher levanta da cama, veja o jeito que ele chega no trabalho, veja o jeito que ele trata as pessoas, veja o jeito que ele vive. Eu quero isso aí para mim. É transformador. O que é que você está vendo? Nada, mas eu quero ver o que você está vendo. Eu preciso ver o que você está vendo. Eu quero isso para mim. Eu não quero mais viver uma vida assim. E é isso que Jesus estava falando para os seus discípulos. É isso que eu tenho para vocês. Um reino inabalável. E ele está escondido, mas ele é acessível a todo aquele que se submete à minha palavra, rasga o seu coração e fala: Senhor, eu preciso dessa contemplação. Eu preciso ver. Daqui a pouco nós vamos descer aí, nós vamos cantar mais um louvor para ele. Enquanto você estiver cantando, você fala: Senhor, deixa eu te ver agora, aqui, agora. Eu quero te ver sentado nessa cadeira aqui do meu lado. Eu quero te ver na minha frente. Eu posso até te tocar com meus olhos do coração. Eu quero essa presença tão nítida. E se os meus olhos forem maus até hoje, hoje é o dia dele se tornar olhos bons. E o que a luz que estava em mim eram trevas, hoje é o dia delas ser revertidas, porque contemplando a face de Cristo, o sol da justiça trará a luz que eu preciso viver. Amém? Que essa palavra queime o seu coração, assim como queimou o meu coração.
Não endureça o seu coração, como na rebelião. Não endureça o coração para o Espírito Santo. Fale para Ele com toda sinceridade: Espírito Santo, o Senhor é o único da Trindade que pode abrir os meus olhos para que eu veja a segunda pessoa da Trindade. O Senhor é o único, porque o Senhor está aqui agora, porque nós somos o corpo de Jesus. O Senhor é o único que pode abrir os meus olhos para que eu tenha essa contemplação. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu quero viver para esse rei, porque eu já sou cidadã deste reino. Nós já somos cidadãos desse reino. Amém? Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele, e opera em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém.